novamente. Então, mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ler em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber, receba de graça a água da vida. Versículo 21. 20, desculpa. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor, Senhor, nós, aqueles que estávamos perdidos no lamaçal de pecado, aqueles que estavam sem Deus no mundo, aqueles que não tinham qualquer esperança, Senhor. Fomos, de maneira tão graciosa, maravilhosa, salvos por aquele sangue precioso vertido por Ti na cruz do Calvário. E, Senhor, nessa noite, quando nos reunimos com os nossos irmãos e irmãs, Senhor, nós queremos dizer que os nossos corações se enchem de alegria, Senhor, de gozo. Senhor, por podermos saber e ter essa convicção tão maravilhosa de que sobre nós não pesa o julgamento que Deus tem sobre esse mundo. O Senhor nos livrou dessa ira vindoura, Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor, quão grande é o teu sacrifício. Senhor, nessa noite nós nos achegamos diante de Ti com temor e tremor, pedindo que realmente o Teu Santo Espírito venha soprar sobre a Tua palavra. Senhor, pedindo que realmente o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que o Senhor realmente unja a boca do que fala, os ouvidos do que ouvem. E, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, possa fazer com que sejamos apenas um só homem na Tua presença, Senhor, e que o Senhor venha ganhar nesses momentos tudo aquilo que o Senhor deseja, Senhor, e para os quais o Senhor separou esse tempo para estarmos juntos. Ó, Senhor, realmente ganhe os nossos corações, atrai-nos após o Senhor. Senhor, como nós precisamos do Senhor, principalmente nos dias que vivemos, Senhor, que são dias que antecedem a Tua volta, que antecedem o arrebatamento, que antecedem esse momento tão tremendo, Senhor, da história da humanidade. Senhor, nós somos, por um lado, tão privilegiados, podemos estar vivenciando, vendo, Senhor, contemplando a Tua palavra se cumprindo a cada dia, se cumprindo de maneira tão preciosa e tão precisa e tão maravilhosa. Senhor, mas muito além da letra, muito além do cumprimento dessas profecias que já é tão grandioso. Senhor, que o nosso coração, Senhor, que o nosso anelo possa ser por contemplar o Senhor. Ó, Senhor, ganha os nossos corações, ganha o coração de cada irmão e cada irmã. E, Senhor, que o Senhor mantenha-nos firmes, Senhor, nesses dias, nesses poucos dias que ainda faltam. Não sabemos quanto, Senhor, para que realmente o Senhor venha nos buscar. Pela Tua misericórdia, Senhor, nós somos gratos ao Senhor e nos colocamos diante de Ti nessa noite, para que realmente o Senhor possa nos conduzir, de fato, para dentro de toda a verdade. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós chegamos então
é a última parte, então, do Sermão no Monte das Oliveiras. Começamos compartilhando isso há algum tempo com os irmãos. E na última vez que compartilhamos, nós falamos sobre exatamente o que vamos dar continuidade hoje, sobre os 3 julgamentos, né? E nós mencionamos a questão dos 3 julgamentos porque ao longo da história da igreja, e realmente o escrito de vários eruditos confundem esses eventos, que são eventos distintos, confundem e nos deixam confusos também. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, né? Quando nós conseguimos, de fato, adentrar a sua palavra e ajudados de maneira tremenda por irmãos que viveram ao longo da história da igreja, que foram dedicados em estudar a sua palavra, nós podemos, então, entender um pouco melhor, né, o que significam esses 3 julgamentos. Na realidade, como mencionei para os irmãos da última vez, o irmão Ni entende, acho que é bem pertinente considerar 4 julgamentos. Lembrando que o primeiro julgamento foi aquele que o Senhor Jesus foi julgado por nós. E realmente o peso daquela condenação que caía sobre você e sobre mim, caiu sobre o nosso Senhor Jesus, que levou sobre si o seu pecado e o meu pecado. Esse foi um tremendo julgamento. E ali na cruz do Senhor, então, ele dá a sua vida por nós. E por meio da sua vida, nós recebemos vida e nós não mais precisamos. Teremos que passar pelo julgamento que Deus tem sobre esse mundo. No entanto, como nós comentamos com os irmãos, os outros 3 julgamentos são julgamentos que nós devemos estar atentos a eles, né? E para poder, como de fato essa deve ser a última mensagem a esse respeito, eu vou compartilhar com os irmãos. Vou ver se vai dar certinho hoje aqui. Ok. Eu não sei o que os irmãos estão vendo, qual a tela de controle ou a tela de apresentação. Assim? Estão vendo a tela inteira, né? Com a foto do Monte das Oliveiras, ou estão vendo a tela de controle? Eu nunca sei. As duas. A tela de controle, entendi. Então agora deve funcionar. Ok? Estão vendo a tela, a apresentação completa, não é isso? Sem ver o controle. Eu nunca sei, desculpa, irmãos. Então, é só para lembrar os irmãos, quando nós começamos essa jornada juntos, né, a respeito de Mateus 24 e 25, o Senhor estava exatamente, a gente acha, né, numa posição parecida com essa, olhando, então, para o Monte Moriá, né, onde tem aí, onde hoje tem essa coisa, né, essa mesquita. E aqui, nesse mesmo exato lugar, estava o templo, né? E o Senhor olhando para Jerusalém, aqui nós temos os muros da cidade, né? O Senhor olhando para aquela cidade, então, ele começa a falar para os discípulos, responder para os discípulos aquelas 3 perguntas que os discípulos fizeram, né? E essas 3 perguntas foram essas. Quando sucederão essas coisas? Lembrando que o Senhor Jesus acabara de falar com eles a respeito da destruição do templo, e aí os discípulos, então, perguntam para ele, né, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, essas 3 perguntas, então, que motivaram o Senhor Jesus a proferir, então, aquele que é conhecido como o Sermão no Monte das Oliveiras. E chegando agora ao final, nós só, de novo, eu sei que é importante isso, lembrar que esses 2 capítulos, eles são divididos em 3 grandes partes, e essas 3 partes são, a primeira parte se refere ao povo judeu. Lembrando, irmãos, daquilo que nós já compartilhamos, que as profecias, elas têm um cumprimento imediato e têm um cumprimento remoto. Lembra quando o povo judeu, eles viram as profecias em Isaías, eles conseguiam enxergar um Messias glorioso, eles conseguiam enxergar
aquele Messias que era cheio de poder, de glória, né? Mas eles não conseguiam enxergar o Messias sofredor, porque eles só viam a distância, eles não conseguiam enxergar que entre esses dois pontos do Messias, o Messias que era o Messias glorioso, havia um momento que o Messias era o Messias sofredor. Quando eles viam a profecia de Daniel, eles entendiam que, de fato, o que aguardava era realmente o reino glorioso de Israel. Todos eles aguardavam esse reino, né, o reino glorioso. E eles não conseguiam entender que, de fato, entre aquele ponto em que a profecia foi dita e o momento do cumprimento daqueles eventos se daria um intervalo grande, né? Ninguém sabia quanto tempo era, que é exatamente esse vale entre os dois picos de revelação, que é exatamente o momento em que a gente vive hoje, que é assim chamado, conhecido como a era da graça ou a era da igreja. Então, esse período teve início, de fato, com a Pentecostes, né? O Senhor Jesus ele é assunto aos céus, 10 dias depois, então, a Pentecostes, e ali o Espírito Santo, né, que foi derramado pelo Senhor Jesus exaltado, ele, então, é derramado sobre o seu corpo, né, como o exemplo maravilhoso, Salmo 133, é como aquele óleo precioso, é o Espírito Santo que foi derramado sobre a cabeça, o Senhor Jesus foi ungido, e então o Espírito Santo, como esse óleo precioso, atinge todo o corpo. E ali, todos nós fomos batizados em um só corpo. Ali tem início, então, a igreja. É um mistério que realmente eles desconheciam. Os próprios profetas não entendiam muito bem esse mistério. Foi revelado posteriormente, né? Nós sabemos de maneira tão plena e tão maravilhosa ao apóstolo Paulo. Esse mistério de Cristo, e o mistério de Cristo e a igreja, são fundamentais e centrais em toda a revelação da palavra de Deus. Então, quando nós vemos que hoje estamos vivendo nesse intervalo, nós estamos exatamente nesse período da graça, o período da igreja, nós temos que lembrar que esse período vai ser concluído, porque são 69 semanas que já foram cumpridas. Lembra que na 69ª foi retirado o ungido, está lá em Daniel, e falta uma semana para ser cumprido. Exatamente esse ato, esse intervalo no qual nós estamos vivendo, é que está por cumprir também, está por ser terminado muito em breve, né? Nós temos visto a cada dia, né, como as profecias têm se cumprido. Todos nós podemos sentir, né, não só nós, né, o mundo inteiro, e nós sabemos a natureza inteira geme, né, e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo em momentos realmente finais, né? Nós não podemos ser imprudentes e ficar determinando datas, nem épocas, nem dias, né? A gente sabe que hoje, em particular, circula na internet, né, que o arrebatamento vai acontecer no dia 27, né, sei lá, da terça-feira dessa semana aí. Nós sabemos que o dia e a hora do arrebatamento ninguém sabe, né? Nós sabemos que o Senhor vem como ladrão, ele não vai avisar o dia nem a hora, né? Mas baseado em o entendimento em relação ao que seria essa última semana e o início dela, tem corrido muita coisa. Os irmãos devem estar vendo isso na internet, estão em empolgação tremenda, que pudesse ser, né, que o Senhor realmente pudesse vir realmente nesse dia, mas eu acho que nós seremos pegos de surpresa, né? Então, muito em breve, não sabemos quando, mas esse tempo está por se cumprir. Várias coisas não sabemos dos eventos por se cumprir, vários deles ainda precisam de um ambiente, de uma situação para que isso aconteça, mas a gente está vendo isso tudo se formar de maneira gradual, né? Sabemos, no nosso entendimento, né, o primeiro evento por se cumprir é o arrebatamento. E esse arrebatamento pode acontecer em qualquer momento, não tem nada, nenhuma pendência para que ele ocorra, né? A menos, de fato, o Senhor entender que tá naquele momento, que o número dele está completo, né? Ninguém está falando de quantidade aqui, mas, de qualquer forma, esse momento não tem nada, nenhuma profecia que está ainda por se cumprir para que se cumpra o arrebatamento, ok? Acontecendo o arrebatamento, existem mais 19 eventos por se cumprir. Entre eles, a gente sabe, tem a própria reconstrução do templo, tem e tantos outros, a manifestação do anticristo e vai por aí fora. Então, o momento que nós vivemos hoje, né, nós estamos muito próximos desse arrebatamento. E, muito bem,
quando nós compartilhamos, então, com os irmãos desses três grandes grupos de profecias, o primeiro, então, como eu estava falando, é a respeito dos judeus, o tempo deles realmente é como se tivesse dado uma congelada, né? Isso é uma coisa que, ao longo da história da igreja também, e muitos eruditos, alguns entenderam a assim chamada teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel, mas nós sabemos com clareza que esse não é o caso. De fato, é simplesmente um hiato, porque diante de Deus nós temos esses três grupos, né, que são os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Então, a primeira parte, só lembrando os irmãos, de Mateus 24, de versículo 4 a 31, é a profecia sobre os judeus, que tem o aspecto de cumprimento imediato, com a própria destruição de Jerusalém, e o aspecto remoto, quando, de fato, o anticristo vai dessecrar o templo, né? Isso vai acontecer quando o templo estiver reconstruído. O segundo conjunto, né, o segundo grupo de profecias está, então, Mateus 24, do capítulo 32 até 25, capítulo 25, 30, que são as profecias concernentes à igreja. Né? É muito claro isso, porque a gente observa que, na primeira parte, as menções do Senhor são todas no sentido de alguma coisa tangível e física, né? No caso da segunda parte da igreja, as coisas têm um aspecto espiritual. Então, começa pela parábola da figueira, que aí nós vemos uma parábola que o Senhor fala, ele propõe a parábola, ele fala da figueira, que representa a nação de Israel, e depois as diversas outras parábolas. Aí nós mencionamos três em particular, que foi a parábola do servo Nécio, né? o servo que ele era inadequado. Nós explicamos para os irmãos o porquê dele ser um servo inadequado na sua ação, porque ele achou que o Senhor estava demorando. Esse servo negligente, ou servo mau, ele começa, então, a agir de maneira inadequada com seus irmãos. E mostramos aí que esse é o aspecto de comunhão, daquilo que tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros, né? Nos dizem que vivem. Então, se refere realmente à comunhão no contexto da igreja. Mário, Depois fecha a a tela próxima... de apresentação, Mário. eu vou precisar dela ainda. Mas tá bom, fecha, eu volto com ela aqui de novo. Ok? Eu volto com ela de novo. E a segunda parábola, que é a parábola das virgens, fala do aspecto individual, e nós mencionamos, irmãos, da grande relevância dessa parábola, no sentido de nós estarmos preparados. Lembrando que, no caso das virgens, todas elas dormiram no Senhor. E é isso, nós não sabemos, nós aguardamos, de fato, ver o Senhor face a face, aguardamos ser arrebatados, se assim permitir, não sabemos, né? Não sei quem pode ter certeza disso, né? Mas, de qualquer forma, nós aguardamos ver o Senhor face a face, sem necessariamente ter que passar pela morte. Mas nós não sabemos, nenhum de nós sabe o que o Senhor tem preparado para nós. E o tempo que nós temos, de fato, para podermos obter a nossa botija de azeite é agora, né? Então, o momento dessa preparação é agora. E depois nós compartilhamos sobre a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala exatamente daquilo que é do Senhor, que nos é dado, sobre as quais nós temos a responsabilidade de agir e de fazer com que isso seja produzido para o Senhor, um grande lucro. Lembrando que a parábola dos talentos, os talentos são do Senhor. Ele concede a cada um. E cada um, sobre esses talentos, ele deve ser responsável. Um ponto importante nós lembrarmos que, quando o Senhor dá os talentos, e aqui ele retorna, então, para que possa haver uma prestação de contas. Ali o Senhor fala para aquele que recebeu os 5 talentos. Ele elogia, né? Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E observa que o elogio que o Senhor faz para aquele que havia recebido 2 talentos, não é isso? Ele diz o quê? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, em ambos os casos, que tinha 5 e que tinha 2, ao eles trabalharem com esse talento que era do Senhor, que lhes foi concedido, a comenda do Senhor foi exatamente a mesma. Então, não importa a quantidade,
O que importa ali é a diligência sobre aquilo que o Senhor nos concedeu. E nós mencionamos aos nossos irmãos, né, a importância de que nós possamos entender a diferença que há entre a salvação, que é de graça, e as obras. Versículo 12, capítulo 22 é um deles, né, de Apocalipse, ali fala que o Senhor vai retribuir, vai dar o galardão, segundo as obras. E o que são as obras? Aquilo que Deus já pré-ordenou, segundo Efésios, para que nós andássemos nelas. Deus já tem um conjunto de atividades, de ações, que ele pré-definiu, as boas obras, para que nós andássemos nelas. Então, lembrando que nessa situação existe a recompensa. Então, após nós crermos no Senhor, recebemos a salvação, que é de graça, a vida eterna é de graça. Graças ao Senhor por isso. Ela não custou nada a mim, nem a você, custou a vida do nosso Senhor. E por ela nós temos a vida eterna. Nós não pereceremos. Jamais. Fomos livres, estamos livres da condenação. Mas no tocante ao galardão, não. O galardão realmente requer que você e eu possamos trabalhar, nos ocupar com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? Até que ele venha. Na palavra das minas, isso fica muito claro. Mantenham-se ocupados. Esse aqui diz o texto original. Mantenham-se ocupados até que eu venha. Esse é o mandamento do Senhor para você e para mim. Enquanto o Senhor não voltar, o Senhor tem nos dado trabalho, tem nos dado obras para que nós façamos. Então, irmãos, existem muitos, infelizmente, no meio da cristandade, que acham que realmente recebeu a vida eterna, já está bom demais, estou satisfeito, e vai tocando a vida dessa forma. Não. O Senhor nos deu a cada um, não sei a quantidade de talentos que ele te deu, nem a mim, mas ele te concedeu talentos, e concedeu a mim também, a cada um dos seus filhos, todos receberam. E nós temos que ser responsáveis ao Senhor, mediante esse talento. Por que essa parábola era relevante nesse contexto? Porque ela, então, se refere ao julgamento, ou bima, que é o segundo que nós queríamos mencionar, que nós já mencionamos na última reunião, que é o tribunal de Cristo, né? E no tribunal de Cristo, nós vemos que ali o Senhor vai avaliar cada um de nós segundo essas obras. Se aquilo que nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo foi ouro, prata e pedras preciosas, ou se o que nós edificamos foi madeira, feno e palha. Nós sabemos que se de fato for ouro, prata e pedras preciosas, essas obras permanecerão. Isso significa que terá o galardão. Mas se for madeira, feno e palha, significa que elas serão consumidas pelo fogo. E ali a palavra de Deus fala que seremos salvos como que pelo fogo. Ou seja, em termos da vida eterna, não se perde. Mas há algo relacionado agora ao reino, né? Lembrando que exatamente estamos falando do reino. Lembrando que o Evangelho de Mateus, o foco do Evangelho é exatamente o reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus está falando do reino, a manifestação do reino futuro. E por último, então, chegamos nessa parte do final do Sermão do Monte das Oliveiras, em que o Senhor agora endereça os gentios. Lembrando, então, os judeus, a igreja de Deus, os gentios. E essa última parte, então, dos versículos 31, que nós lemos agora há pouco, até o versículo 46. Então, primeiro julgamento dos 4, né? O julgamento, então, que caiu sobre o Senhor Jesus. O segundo julgamento, o tribunal, é o tribunal de Cristo. E esse agora, então, é o terceiro tribunal. Então, agora deixa eu voltar com as transparências aqui de novo, ver se a gente... Deixa eu... compartilhar mais uma vez. Acho que agora vai estar certo aí, não tá? Ok? Os irmãos estão vendo? Ok. Muito bem. Então, voltando aqui no nosso diagrama, eu gostaria de reforçar aos irmãos que esse é só um diagrama, ele está fundamentado num entendimento, né, que esse entendimento que nós temos compartilhado com os irmãos é cheio de detalhes, né? Não significa que será exatamente assim, mas é como o Senhor tem como eu tenho realmente entendido até o momento. Eu vou retomar aqui para que a gente possa, então, lembrar de alguns dados importantes, que é exatamente o seguinte. Eu vou avançar aqui um momentinho só.
Então, os 3 tribunais estão aqui, ó. Então, o tribunal de Cristo, ele vai acontecer nas nuvens, tá? Eu vou voltar aqui de novo, ele vai acontecer nas nuvens. Aqui estão os versículos chaves, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, e 1 Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15, né? Aqui fala exatamente do tribunal de Cristo. Esse tribunal acontece nas nuvens, o Senhor não terá voltado de maneira visível para esse mundo. Se você lembra, quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, ali em Atos capítulo 1, aqueles 2 varões, eles explicam, olha, esse Senhor, o Senhor Jesus que vocês estão vendo subir agora aos céus, ele vai voltar da mesma maneira. E como é que foi? Foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. É a primeira etapa. A segunda etapa, o Senhor Jesus vai das nuvens até o trono. A volta do Senhor vai ser em igual maneira, foi como foi dito para aqueles 2 varões, que vai ser do trono até as nuvens. O Senhor vai voltar. E depois das nuvens até o Monte das Oliveiras. Então, em esse momento, essa volta secreta do rei, que está lá em Mateus 24, 43, e nós já compartilhamos com os irmãos, nessa volta, o Senhor vai estar nas nuvens. Isso tudo faz parte da parousia, os irmãos se lembram. Parousia é exatamente esse período todo que fala do retorno do rei. E ali nas nuvens, o Senhor vai estar aguardando aqueles que dormiram no Senhor e aqueles que, por algum motivo, passaram pela tribulação. E aí vai, aí que é um grande detalhe. Deixa eu voltar para a transparência anterior. Né? O desenho aqui pode não estar preciso. Aqui, por exemplo, está dizendo que esse arrebatamento vai acontecer em algum momento no meio da segunda etapa, né, dos 7 anos. Não sabemos quando vai acontecer isso, exatamente. Alguns entendem, primeiro, a igreja toda vai ser arrebatada antes, mas os que entendem que não, esse arrebatamento aconteceria talvez em algum momento antes dos 3 anos e meio finais, que da grande tribulação, porque aqui, de fato, vai ser a ira de Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que aqueles que creram no Senhor Jesus, eles foram libertos, foram livrados da ira de Deus. Então é possível que esse ponto aqui se dê logo aqui nos 3 anos e meio, quando o anticristo ele quebrar o pacto, né, de paz que ele fez em algum momento aqui, ó, certo? Ele fez exatamente aqui 3 anos e meio antes. A gente até conversava um pouco aí. Nesse momento em que o anticristo quebrar o pacto, que for abominável da desolação, que ele dessecrar o templo, dá para saber exatamente quando que é esse ponto, o início, né? Porque foi exatamente 3 anos e meio antes. Mas olhando daqui para frente, né? Quando que vai se dar o início desses 3 anos e meio? Quando vai se dar o início, então, desculpa, dessa última semana? Observe que nesse diagrama aqui, alguns eruditos, alguns textos de irmãos ao longo da história da igreja entendem que o início da última semana de Daniel se daria com o arrebatamento. Aí teria início. Por quê? Porque eles entendem que, de fato, nenhum cristão passaria, então, pela tribulação. É o entendimento. O entendimento é que não passaria, então, pela grande tribulação, que é a segunda parte. Então, existe um momento aqui, ó, entre o arrebatamento. É possível que exista um tempo entre o arrebatamento, né, dos vencedores, como a gente tem compartilhado com os irmãos, e o início dessa última semana. Ok? Se nós olharmos o cenário mundial hoje, é muito impressionante ver como todo o ambiente, e lembrando, irmãos, que a nossa referência, o nosso foco é realmente ali no Oriente Médio. As profecias que foram dadas para Daniel, as demais profecias, elas têm como centro ali o Mar Mediterrâneo. São as nações que estão ao redor do Mar Mediterrâneo. Então, nosso foco para entendermos os tempos, né, falados nas profecias, é olharmos para aquelas nações. O Brasil não aparece por ali, o Brasil vai aparecer nesse texto que nós vamos compartilhar hoje aqui, né? Estados Unidos, vai para fora. Mas se você considerar as profecias bíblicas, elas falam daquele centro, o centro da profecia está ali, ok? Então, se nós virmos o que está acontecendo hoje, né? Ontem, anteontem, assim por diante, os irmãos podem observar como as notícias que têm vindo dali são impressionantes, né? Toda a situação agora, por exemplo, da coligação da Rússia,
e todo o apoio que ela tem dado, que já tinha dado, está recebendo agora da Síria e está recebendo do Irã, né, com armamentos e a própria apoio logístico, e dentro do próprio Irã, você tem toda a questão do Hezbollah, né, que é um Estado dentro do Estado. Olha o Hamas ali na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como essa movimentação, essa coisa está fervendo agora. É impressionante ver como está acontecendo. Como? Olha só, a Rússia cortando o fornecimento de gás, né, para a Europa. A Europa eles estão em pandemônio, eles estão preocupadíssimos com o que vai acontecer lá. Né? A fonte de energia basicamente vinha da Rússia. Então, assim, a União Europeia já está andando da ponta dos pés aí em relação ao tratado fundamental que está em andamento. Os irmãos devem saber que é o tratado anti-armamentista do Irã. Né? A questão do Irã poder, de fato, desenvolver o armamento nuclear é que está em jogo. Isso que vem segurando até agora, tá certo? E é o tipo de acordo de que quem participa, a motivação para poder liberar isso para o Irã é exatamente agora outra, coisa que nem imaginava, tinha a ver com a questão da energia. Aí tem a fonte de gás, né, de produção de gás ali no Mediterrâneo, que está nessa disputa entre Israel e Líbano. Então, assim, a gente está vendo toda a movimentação daquelas nações ali ao redor de Israel cada vez mais se intensificarem. Né? Então, tem várias coisas acontecendo, enquanto a gente está vendo, né, diante de nós, tudo isso se formar. Né? E, por enquanto, o que vai acontecer? A gente sabe que em algum momento deve ter algum tipo de evento com impacto para Israel. Por quê? Porque o anticristo ele vai fazer um tratado de paz que vai demorar, que ele vai quebrar depois de 3 anos e meio. Então, os irmãos podem saber, a gente espera não ver isso, né? Mas quando ele assinar esse tratado, tem então início na última semana, perdão. Né? E a gente está vendo hoje que todo esse cenário ele está aí montado, ok? Alguns falam, mas não tem um tempo ainda, irmãos. O próprio tratado de paz pode ter a ver exatamente com a possibilidade de Israel construir um templo. Como? Eu não sei responder. O fato é que, por enquanto, tem aquela mesquita ali onde é o local do templo. E é possível, então, para que realmente o templo seja construído, isso vai fazer parte desse grande tratado que o anticristo vai conseguir fazer ser assinado. E vai ter, então, paz. Né? Essa aqui é a palavra-chave. Então, essa aqui é a marca, e está tudo se convergindo para que isso possa acontecer. Muito recentemente, semana passada, o primeiro-ministro de Israel fala, então, que ele aceita a solução dos 2 estados, ou seja, a existência da Palestina, né, e de Israel. Isso, em princípio, é um tiro no pé, porque realmente Jerusalém ela é a capital indivisível, né, de Israel. Nós sabemos disso, ela é a cidade do grande rei. Então, isso tudo vai ter que ser resolvido. Irmãos, a gente não sabe quão rápido isso pode acontecer. Né? Recentemente chegaram, deve ter visto a notícia, vindos dos Estados Unidos, 5 novilhas vermelhas. Teve uma cerimônia discreta, inclusive, lá no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, né? E eles receberam essas 5 novilhas vermelhas que estão sendo, de fato, agora. Elas foram para lugares distintos, muito bem guardados, e serão examinadas por aqueles que são os especialistas, para saber se elas, de fato, são puras, né? Ou seja, não tem nada que possa dizer que elas não sejam as novilhas específicas, como determinado pela lei. E essas 5 novilhas elas causaram um reboliço, principalmente naqueles que têm acompanhado e desejado a reconstrução do templo. Lembrando que, de fato, os irmãos devem se lembrar disso, para que, de fato, possa ser construído o templo, é necessário que aqueles que ali trabalham sejam purificados. Né? E essa purificação hoje, como não tem um templo, é somente por meio das cinzas da novilha vermelha, que são misturados com água e são aspergidas, então, sobre aqueles que precisam ser purificados. Então, 5 novilhas vermelhas chegaram em Israel. Eu achei até curioso, porque Mário, achava que a novilha vermelha tinha que nascer em território israelense. Né? Aparentemente, aqueles que são do Instituto do Templo, eles estão acompanhando isso com muita atenção, porque, em princípio, eles consideram válido, né, essa possibilidade. E deixando claro aqui para os irmãos,
a construção do templo, a reconstrução do templo, todo o planejamento está pronto, né? E é algo que pode não demorar. A reconstrução do templo é algo que não pode não demorar, pode ser muito rápido. Com toda a tecnologia que existe hoje, né? Um dos maiores problemas, de fato, é o transporte de grandes pedras, de todo o material, mas não podem estar certos, já está tudo planejado. Então, no momento que tiver, se for dada a ordem de reconstrução, isso vai acontecer de maneira muito rápida. Mas o problema é que, para ter a reconstrução, tem que ter uma movimentação, não vou falar destruição, da mesquita de Omar, tá certo? Daquela mesquita do Domo da Rocha. Mas nós sabemos que existem tecnologias que podem transportar grandes edificações, né? Tem tecnologias hoje que fazem isso, você pode transportar grandes edificações sem danificá-las. Então, hoje tem tecnologia para isso tudo, então esse não seria o impedimento. A única coisa é, de fato, o Senhor dar a palavra de ordem, essas coisas, então, acontecerem. Mas, irmãos, o fato é que, se por um lado, o plano de Deus, o propósito de Deus, ele não é frustrado, ele está em andamento, ele está prosseguindo da mesma forma. O anticristo, né, Satanás, com seu planejamento, também está em andamento. As coisas estão andando em paralelo, né? E nós, como irmãos e irmãs, temos sentido como, de fato, os dias em que vivemos, né? Como o calor tem aumentado e vai aumentar mais. A questão é que esse calor vai aumentar mais, irmãos, não tenho dúvida. E é para o seu bem, é para o meu bem. O Senhor deseja que nós possamos ser amadurecidos e estarmos, de fato, prontos para a sua vinda. Então, só voltando aqui, Jefferson, desculpa, eu acabei falando muito tempo com a transparência aberta aqui. É só para esclarecer que, na verdade, sim, é só ilustrativo esse diagrama, mas lembrando, então, que esse arrebatamento que a gente entende ser dessa forma, ele vai acontecer em algum momento por ali, né? Então, voltando aos julgamentos, nós chegamos, então, no julgamento das nações. Que é exatamente essa última parte, e eu vou, agora, nessa última parte do compartilhar, falar exatamente deles. Mas antes de falar exatamente do julgamento das nações, é só deixar claro que ele não é o juiz do trono branco. Isso é uma confusão que vem sendo feita ao longo aí da história da igreja. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 20. Exatamente o texto, 20, versículo 11. Ali diz o seguinte: vi um grande trono branco. Prestem bem atenção, aí está falando que há um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observa bem o que está dizendo a profecia. Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu. Há algum movimento que vai acontecer no tocante à terra e ao céu, que vai ser marcado por esse momento específico, ok? E não se achou lugar para eles. Agora, observa bem o versículo 12. O que diz? Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí a profecia prossegue, observa bem. Deu o mar os mortos. Observa que o foco está exatamente naqueles que estavam mortos. Que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse último julgamento, é o último juízo, é o chamado juízo do grande trono branco. E observa que lá em Apocalipse 20, isso já é após a conclusão do milênio. Ou seja, o milênio terá acontecido, aí nós sabemos que Satanás será solto, e ali, então, ele vai tentar, de novo, né, seduzir as nações que estarão por aqui,
e ele vai ser derrotado pelo Senhor. E vai acontecer esse juízo do grande trono branco. Então, só para ter clareza, irmãos, nós estaremos falando agora, então, não é desse juízo do grande trono branco. Se alguma coisa vai acontecer depois do milênio. O que nós não estamos falando agora é sobre o julgamento das nações. Lembra que isso tem a ver com, desculpa, com a resposta do Senhor, de novo, aos discípulos, quando seria consumação. E a consumação é exatamente ali, né? Quando a 70ª semana terminar. Ali é o tempo que está determinado sobre o povo de Israel. Ok? Então vamos lá, vamos voltar ao texto aqui agora. Mateus capítulo 25, no versículo 31. Eu vou ressaltar alguns pontos que são relevantes, né, para os irmãos guardarem. Basicamente o seguinte, versículo 32. Vamos ler do 31 de novo, porque eu já falei tanta coisa que os irmãos até se esqueceram. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não fala que é trono branco aqui. No trono da sua glória. E outra, segunda coisa importante, quando vier o Filho do Homem. Então, aí nós estamos vendo que se fala do... como a gente pode ver no diagrama aqui, mais uma vez, eu vou sair fora do diagrama aqui de novo. Nós estamos vendo que tem a ver nesse momento, quando o Senhor Jesus, então, vier das nuvens, ele vai vir e esse julgamento vai acontecer na terra, ok? Esse julgamento ele acontece na terra. Deixa eu botar uma transparência aqui. Então, lembrando, vai ter o tribunal de Cristo, que vai acontecer nas nuvens, aqui para os cristãos. Terminado esse tribunal de Cristo, algum momento depois, aqui na terra vai estar acontecendo, então, a grande tribulação. E aí o Senhor Jesus ele vai descer e virá, aí a sua vinda visível, né? Lembrando que é do trono até as nuvens, nas nuvens do tribunal de Cristo, e das nuvens até esse momento em particular, ok? Então, esse é o ponto em que isso deve acontecer. Então, nós estamos falando aqui, muito bem? Então, irmãos, quando diz aqui, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, é o Senhor Jesus agora na sua vinda visível, na sua majestade, e todos os anjos com ele, e todos os anjos com ele. Quando fala de anjos, nós estamos vendo aí que se fala de alguma coisa que tem a ver com a batalha, né? Eles são aqueles que estão do lado do Senhor, eles são embaixadores, são mensageiros, mas são aqueles que, quando tem a batalha, são esses anjos que são envolvidos também. Ele vem com seus anjos. E diz aqui, com todos os seus anjos. Se assentará no trono da sua glória. E aí vem versículo 32, preste atenção. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, essa última parte, né, referente aos gentios, observa que não é uma parábola, é simplesmente uma ilustração parabólica. Ou seja, nesse momento, o que está acontecendo é que o Senhor Jesus está ilustrando, né? Ele está ilustrando como será o processo de separação dessas duas classes agora, né? Os bodes, os cabritos e as ovelhas. Agora, eu chamo a atenção para os irmãos dessa palavra que aparece aí, versículo 32, e todas as nações serão reunidas. Que palavra que é essa? Essa palavra, no original, é a mesma, exatamente a mesma palavra, a mesma palavra que você vai encontrar, perdão, que você vai encontrar em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 4, versículo 15. Mateus 4, 15 diz o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
Então, a palavra que na sua Bíblia e na minha, ali no capítulo 24, 25, 32, está dizendo nações, a palavra ali é gentios, ok? Outro lugar que esse mesmo texto, essa mesma palavra é utilizada em, um pouquinho para frente, capítulo 6, versículo 32, diz o seguinte, 6:32 de Mateus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, né? Aqui está falando, não vos inquieteis, etc. Porque os gentios, então a mesma palavra original grego. E a última palavra, uma outra última instância que eu vou mencionar para os irmãos, está em Mateus, capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Ok? Então, quando nós lemos aqui no capítulo 25, versículo 32, a palavra nação, aí está dizendo o seguinte: e todos os gentios serão reunidos na sua presença. Isso é muito significativo. Por que é tão importante assim? Porque nós sabemos, pela própria palavra do Senhor, nesses 2 capítulos, que no tocante ao reino, lembra, irmãos, aqui esses capítulos estão falando do reino. O reino que será manifesto. Então, para a igreja de Deus, né? A promessa que foi dada a Abraão lá atrás, em Gênesis, é que esses seriam como a estrela, as estrelas do céu. Eles brilharão, como, né, a gente está mostrando naquela transparência, né? Eles brilharão no reino do meu Pai. Esse se refere àqueles que são na igreja. E quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja são todos aqueles, exatamente, nem mais e nem menos, exatamente todos aqueles que foram redimidos, que creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, independente da sua nacionalidade. Paulo nos fala que na igreja não há judeu nem grego, né? Não há judeu nem gentio, não há escravo, não há livre, não há macho nem fêmea, mas todos somos um em Cristo, não é verdade? Ou seja, em Cristo. Em Cristo. Não existe essa distinção de raça. Não existe. Nem de classe. Na igreja nós somos todos um. Somos todos irmãos do nosso Senhor, na verdade. Então, essa característica é importante da igreja. Então, na igreja, nós temos pessoas, desculpa, como os próprios apóstolos, né? Eles eram judeus, de nascimento. Mas ele, enquanto judeus, eles creram no Senhor Jesus e hoje eles fazem parte da igreja. Quanto à nacionalidade, judeus, não tem dúvida. Mas quanto ao grupo a que eles pertencem hoje, é a igreja de Deus. Porque isso é importante que nós tenhamos claro. Então, todos aqueles que não creram no Senhor Jesus, é o resto desse conjunto. Então, você pega a humanidade como um todo, nós temos aqueles que de fato foram redimidos e creram no Senhor Jesus, isso compõe a igreja. Ou seja, da humanidade, agora tem aqueles que não estão na igreja. Daqueles que não estão na igreja, a gente tem esses 2 grupos, tem os gentios e tem os judeus. Ok? Então, quando fala que as nações, eu estou falando isso tudo porque nós temos que entender quem é que está presente nesse julgamento. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele vem, ele desce com os seus anjos, ok. E aí ele vai reunir os gentios. Aqui não fala de judeu, explicitamente, eu vou chegar nesse ponto. Ele vai reunir os gentios. Ok? E quando ele está falando que vai chamar os gentios, ele agora vai chamar esses gentios e vai agora exercer o seu julgamento. Existem irmãos que entendem que, quando fala nações, entendem nações como um todo. Então, esse julgamento seria de uma nação. São as diversas nações, e essas nações, então, serão julgadas conforme eles atuaram, eles agiram em favor daqueles que são os pequeninos, né, do Senhor. Ok? Então, sim, só para que a gente tenha clareza, nesse cenário, nessa corte de julgamento, nós temos o Senhor, os seus anjos, nós temos os gentios. É o que nós temos diante de nós aqui.
Aqui não fala da igreja explicitamente, nem fala explicitamente dos gentios. Nós vamos chegar nesse ponto. Ok? Então, vamos avançar aqui. E diz aqui, versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, há uma separação. E tem um critério para que isso seja feito, né? É como, por exemplo, uma colheita, né? Se você vai estar colhendo grãos, por exemplo, tem os grãos que são grãos bons e os grãos que não são bons, você tem que separar. Se você tem uma colheita, por exemplo, de tomate, você tem os tomates que são bons e os tomates que não são bons. Então, tem um processo de separação, um critério. Esse critério é que vai separar em dois grupos o que é bom e o que não é bom. Tá? Pode ser a cor do tomate, o tomate não está maduro. Pode ser, por exemplo, tomate com bicho, eu não sei. Tá? Tem vários critérios que vai separar. E você tem os tomates bons e você tem aqueles que não são bons. É o mesmo? Então, qual que é o critério aqui que o senhor vai explicar? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem são os que estão à sua direita? São as ovelhas. De novo, ovelhas são gentios, ok? Vinde, benditos de meu Pai. Agora, com muita atenção. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, percebem? Entrai na posse do reino. Aqui está falando que eles vão entrar no reino. Percebem? Então, entrar no reino não é a mesma coisa que ter vida eterna. E os irmãos entendem a grande diferença? Porque se eles tivessem crido no Senhor Jesus, eles não estariam aqui. Ok? Eles não creram no Senhor Jesus, eles não confessaram o Senhor Jesus. Então, são gentios. Mas eles tiveram um processo na sua vida, uma atuação na sua vida, que fez com que, de fato, eles fossem considerados ovelhas. E diz aqui, entrai na posse do reino. O que significa entrar na posse do reino? Significa que o quê? Que eles vão participar. Eu não estou achando a minha. Achei aqui. Lá vou eu compartilhar de novo. E está uma confusão ali, peraí. Significa o quê? Que nesse momento, quando acontecer esse julgamento das nações, e que acontece exatamente aqui, nesse ponto, o Senhor Jesus vai falar com esses que são gentios, que eles vão entrar para o reino, ou seja, eles vão participar desse compartimento messiânico, do reino messiânico. Ok? É o compartimento terreno. Então, você tem judeus e gentios aqui. Os cristãos que fazem parte, então, desse que seria o reino celestial, o compartimento celestial, estarão aqui. Eles vão reinar e vão brilhar como estrelas no reino do meu Pai. Tá? Então, quando o Senhor Jesus fala entrar na posse do reino, esses gentios eles vão adentrar e vão viver no reino. Mas observa que aqui o Senhor não fala a respeito de vida eterna. Tá? O Senhor não fala a respeito de vida eterna. Eles vão entrar no reino. Muito bem. Aí o Senhor Jesus fala por quê? Versículo 35. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Observe que esse conjunto de critérios que o Senhor colocou são obras, são ações que foram feitas em prol de quem? O Senhor vai continuar falando. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu investimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Eu observo que o Senhor fala, ele não se endereça mais como o filho do homem, ele fala assim, o rei. Então, o Senhor Jesus é o rei, né? Ele está como rei aqui agora. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo,
que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí aparece agora esse grupo, que são os pequeninos irmãos. E a pergunta é, quem são os pequeninos irmãos? Observe que os gentios, então, nesse mundo em que nós vivemos, há pessoas que não creram no Senhor Jesus, que, em outras palavras, são pessoas boas, né? Como a gente diria assim, são pessoas que têm uma alta moral, que fazem o bem, mas que não confessaram o Senhor. E essas pessoas, quando fazem essas coisas, não sabem que estavam fazendo para o Senhor, porque estavam fazendo um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Bom, aí, de novo, na história da igreja, os eruditos eles se dividem. Alguns acham que esses pequeninos se referem aos judeus. Okay? O que o Senhor diz aqui? A um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quem são os pequeninos? Vamos abrir lá Mateus 12. Algumas páginas antes aí. Mateus capítulo 12. Versículo... Espera um pouquinho, 46. Quando está falando da separação, diz o seguinte, versículo, isso aí está falando desculpa, eu falei, perdão, eu estou confuso aqui. Versículo 46, capítulo 12. Falando de Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, aí, o Senhor Jesus, ele coloca como sendo o grau de parentesco com ele, se eu puder dizer assim, aquele que, de alguma forma, faz a vontade do Pai que está nos céus, não necessariamente a consanguinidade. É claro que a irmandade ela vem por consanguinidade, filhos do mesmo pai, ou pai e mãe, ou pai e mãe, ou mãe, né? Muitas vezes o termo de irmãos também é utilizado para aqueles que nascem numa mesma nação, né? Mas existe esse entendimento. Então, por exemplo, quem entende assim? O Keppel Morgan entende assim. O irmão Lockyer entende assim. Que quando o Senhor Jesus fala os meus pequeninos, se referem àqueles que fazem a vontade do Senhor. Irmãos como Govet e outros irmãos, né, que vieram no século XIX, mesmo antes, eles entendem que os meus pequeninos se referem, então, aos judeus. Bom, independente de se são os cristãos, né, aqueles que creem no Senhor Jesus, se são os judeus, o fato é que os gentios que fizerem obras boas em relação a esses, quer sejam os pequeninos, os que creem no Senhor Jesus, quer sejam eles os judeus, eles vão ter acesso ao reino milenar. E esse que é um ponto que é muito importante da gente poder entender. Então, esse grupo, não importa quem seja nesse momento, mas é o terceiro grupo que aparece, tem os bodes, as ovelhas e tem esses que são os meus pequeninos. Né? E o Senhor Jesus fala assim, estes meus pequeninos, de alguma forma, os gentios vão estar vendo quem são esses meus pequeninos. O Senhor Jesus, certa vez, falou assim, meu pequenino rebanho, não temais, aprove ao Pai, dá-vos o reino, meu pequenino rebanho, né? Então, essa é a primeira parte do julgamento dos gentios. As ovelhas, então, de alguma forma, ganham acesso ao reino milenar por conta das obras que eles realizaram em favor dos pequeninos. E aí vem agora a segunda parte, que é exatamente o complemento, né? É o contrário daquilo que aconteceu com as ovelhas.
Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os cabritos, apartai-vos de mim. Ou seja, apartai-vos significa que estarão distantes de, fora da presença de. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse é o destino dessas pessoas. Lembra que nós estamos falando de vivos. Observa quando a gente lê esse julgamento, diferentemente do trono branco, que são os mortos que ressuscitam para aquele julgamento, aqui, o julgamento das nações são para aqueles que estiverem vivos. Então, por exemplo, isso, pela misericórdia do Senhor, nós não vamos, bom, talvez presenciemos como igreja, né? Mas é uma situação que vai acontecer aqui nessa terra, ok? Possivelmente CNN, Globo, etc., vão estar transmitindo isso. É assim que vai acontecer, irmãos. Tá certo? A imprensa mundial vai estar transmitindo esse evento, não tenham dúvidas a respeito disso. Lá em Jerusalém, o Senhor Jesus, sentado no seu trono, ele vai estar realizando isso aqui, ó, que nós estamos vendo. E isso vai ser visto pelo mundo inteiro. Tá? Então, na linguagem de hoje, vai ser transmitido para todo lado, né? Instagram e o que mais tiver por aí, tá? Vai ser transmitido. Isso vai estar sendo visto. E o Senhor Jesus vai estar definindo, determinando esse destino desses aqui, ó. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Eles estão vivos, tá? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí não sabemos o destino deles. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. É tudo ao contrário, tá vendo? Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Olha comparado com o versículo 40. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes. Versículo 45. Que sempre que os deixastes de fazer. Ovelhas, eles fizeram. Eles viram e fizeram. Os cabritos, eles viram e não fizeram. Eles deixaram de fazer. Esse é o destino, então, dos gentios. Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não fala que eles terão a vida eterna. Ok? Eles vão para o trajeto, para o momento em que você está falando de uma vida, da vida eterna. Né? Eu vou ter que voltar de novo com o diagrama aqui, talvez para ficar mais claro novamente. Vamos ver se eu consigo. Ok? Então, nós estamos falando desse momento aqui, ó. O julgamento vai acontecer exatamente nesse momento aqui, o julgamento dos gentios acontece aqui. Os justos, eles vão entrar no reino, eles vão participar do reino terreno, mas os justos, ou as ovelhas, né, mas os cabritos, eles vão, o destino deles vai ser aqui, ó, quando tiver o juízo do grande trono branco, eles vão caminhar juntamente com aqueles todos para a perdição eterna. Ok? Alguns entendem que eles morrem, né? Eles perdem a vida exatamente nesse ponto. Eles não chegam nem a passar por aqui, mas de qualquer forma eles estão fora. Eles estão fora do milênio, ok? Então tem essas duas interpretações aqui. Então, irmãos, meu tempo se foi. Com isso, então, nós vemos a última parte, então, de Mateus 24 e 25, que fala, então, dessas da resposta às perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor a respeito daqueles 3 pontos principais, daquelas 3 perguntas. E essa última parte, então, nos fala a respeito dos gentios. E como nós explicamos para os irmãos, o sermão no Monte das Oliveiras, ele é de uma maneira encapsulada, bastante resumida, daquilo que estava por vir. Né? O Senhor Jesus estava falando do reino que seria manifesto. Né? E isso aí se desdobra de maneira muito mais ampla quando, então, o Senhor revela, né? Traz a revelação a João, ali que é o livro de Apocalipse. Né?
Então, ali a coisa se desdobra de maneira um pouco mais clara a respeito de alguns desses pontos. Qual que é, como alguém fala, qual que é a lição que nós devemos levar para casa? Uma só: vigiai e orai. Nós cristãos que cremos no Senhor Jesus, não há nada mais que tenhamos que aguardar, a não ser o arrebatamento. Ou estarmos com o Senhor, se o Senhor de fato permitir que nós durmamos nele. Do nosso lado, nós temos que vigiar. E muito mais ainda, nos dias em que nós vivemos. Tem o nosso aspecto individual. Você e eu, como aqueles que foram redimidos pelo Senhor, como cristãos, nós temos a nossa vida com o Senhor, nossa luta, nosso caminhar com o Senhor. Mas enquanto igreja, de maneira corporativa, nós temos que instar, nós temos que orar, nós temos que suplicar para que realmente o reino do Senhor venha. Foi isso que ele ensinou, né, quando perguntaram a ele, os discípulos, como deveriam orar. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Esse é o clamor da igreja. Esse é o nosso clamor. Não é venha anticristo, não é venha última semana, a gente sabe que tudo vai acontecer. Mas o nosso clamor, o nosso desejo é para que realmente o Senhor venha. O clamor da igreja, e esse clamor é que de fato vai trazer o Senhor. Né? Então, são as últimas palavras aqui de Apocalipse. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Os irmãos podem estar certos. O Espírito Santo, ele está ansioso para que o Senhor venha. E a noiva. Esse tem que ser o desejo ardente do nosso coração, irmãos. O inimigo tem feito de tudo, para desviar a nossa atenção. Ele tem feito tudo que ele consegue. E cada vez mais, para poder nos desvirtuar desse foco que é o foco principal, que é a vinda do Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, você está ouvindo, eu estou ouvindo, né? Diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Quem é que dá testemunho dessas coisas? É o nosso amado Senhor. E ele diz, eis que venho sem demora. E lembrando aos irmãos, quando nós começamos a compartilhar a palavra sem demora, significa que eu venho rapidamente. Eis que eu venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que essa possa ser a oração sincera do seu coração e do meu, de aguardarmos pelo nosso Senhor. Que o Senhor realmente continue falando aos nossos corações e nos fortalecendo, a cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Na pressão que todos temos vivido nesses últimos dias é tremenda, em todas as direções. Que o Senhor realmente possa, pela sua misericórdia, nos manter firmes e sermos achados de pé, juntamente com tantos outros, né, que estão aguardando a sua vinda. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque aprova o Senhor se revelar a nós por meio da tua palavra. Ó, Senhor, como nós clamamos ao Senhor nos dias em que vivemos, que o Senhor venha realmente nos atrair para o Senhor. Senhor, nós somos fracos, somos débeis, Senhor, dependentes do Senhor. Ó, Senhor, como nós precisamos que realmente, pelo teu Santo Espírito, possa nos ganhar totalmente para ti, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar preparados, Senhor. Nós não sabemos como fazer isso. Conhecemos a tua palavra, conhecemos o Senhor. Senhor, mas só o Senhor sabe como nós podemos estar preparados. Por isso nós clamamos, Senhor, que até nisso eu possa ser conosco e prepare-nos. Prepare-nos para a volta do Senhor. Prepara-nos para encontrar com o nosso amado Senhor. Ganha os nossos corações. Ó, Senhor, oramos pela tua igreja nos dias em que vivemos. Dias tremendos, tão difíceis, de grandes desafios, em que o espírito do anticristo atua de maneira cada vez mais insidiosa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Mantém-nos firmes perante o Senhor. É o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por todas as bênçãos, Senhor, por tanta misericórdia, tanta graça, no nome do Senhor Jesus.
Amém.